Capítulo 8. E sucedeu, depois, que Davi passou a golpear os filisteus e a subjugá-los. E Davi foi tomar Meteg-Amá da mão dos filisteus. E ele prosseguiu, golpeando os moabitas e medindo-os com uma corda, fazendo-os deitar-se no chão, a fim de medir 2 cordas para entregá-los à morte, e uma corda inteira para preservá-los vivos. E os moabitas vieram a ser servos de Davi para carregar tributo. E Davi prosseguiu, golpeando a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ia para restabelecer seu controle junto ao rio Eufrates. E Davi chegou a capturar dele 1.700 cavaleiros e 20.000 homens a pé. E Davi passou a jarretar todos os cavalos dos carros, mas deixou sobrar 100 cavalos de carros. Quando a Síria de Damasco veio em ajuda de Hadadezer, rei de Zobá, então Davi golpeou dentre os sírios 22.000 homens. Ademais, Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios tornaram-se servos de Davi para carregar tributo. E Jeová continuou a salvar Davi aonde quer que fosse. Além disso, Davi tomou os escudos redondos de ouro que tinham ficado nos servos de Hadadezer e trouxe-os a Jerusalém. E de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou cobre em quantidade muito grande. Ora, Toi, rei de Amate, chegou a ouvir que Davi havia golpeado toda a força militar de Hadadezer. Portanto, Toi enviou Jorão, seu filho, ao rei Davi para perguntar-lhe sobre o seu bem-estar e para congratulá-lo pelo fato de ter lutado contra Hadadezer de modo a golpeá-lo, porque Hadadezer havia ficado treinado na guerra contra Toi. E mostrava-se haver na sua mão objetos de prata e objetos de ouro e objetos de cobre. Estes o rei Davi também santificou a Jeová, junto com a prata e o ouro que santificara de todas as nações que havia subjugado, da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e do despojo de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. E Davi passou a ganhar fama quando voltou de golpear os edomitas no Vale do Sal, 18.000. E ele manteve guarnições postas em Edom. Em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas vieram a ser servos de Davi. E Jeová salvava a Davi aonde quer que fosse. E Davi reinava sobre todo o Israel. E Davi fazia continuamente decisões judiciais e justiça para todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, estava sobre o exército, e Jeosafá, filho de Ainude, era cronista. E Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías era secretário. E Benaia, filho de Jeoiada, estava sobre os queretitas e os peletitas. Quanto aos filhos de Davi, tornaram-se sacerdotes.